do nosso canal. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se você gostar, se você for gente boa, gente fina, que vem somar aqui, se inscreva. Mas se você é metido a santarrão, é metido a gostosão, a sabe tudo, Joãozinho sabe tudo, que gosta de julgar os outros, salta fora, não quero nem saber de você. Para perturbar, eu quero que você fique longe, já basta os demônios atirando doença na cabeça das pessoas. Faça uma projeção astral, vá lá para o meio dos príncipes dos demônios no céu atmosférico, tá bom? Mas se você é gente fina, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e vamos nessa viagem. Essa viagem na Bíblia, na fé, no conhecimento, abrindo a mente. No final, na descrição desse vídeo, eu gostaria que você desse o seu like para que o algoritmo continue notificando o nosso trabalho, que para as pessoas que gostam da verdade tem valor, mas para os metidos a inteligente não sabe coisa nenhuma, não tem valor. Mas para você que valoriza, você que gosta de livre, espontânea vontade, sem pressão nenhuma, sem constrangimento, você vai gostar de receber em tempo real os nossos vídeos, que estão sendo diariamente. Então, meus queridos, é isso aí. Deixo na descrição do vídeo o meu zap para batermos um papo. Deixo o meu Pix, caso você queira colaborar com o nosso trabalho. E para os mesquinhos, filho dessa, filho daquela, que já fica me julgando só por ver o Pix, acreditando que eu sou um vagabundo qualquer, igual você, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, a sua tia e o seu bisavô safado, não estou falando com você, não estou pedindo nada a você, seu porco, tá bom? Porque ficaram me criticando porque eu botei o meu Pix. Você conhece a minha vida, seu vagabundo, seu nojento? É essa a resposta que eu tenho para um monte de crente santinho, bonzinho, que diz aleluia, glória a Deus, amém, Jesus, fala a Deus. Mas aí quando chega aqui, vira as casacas, vira demônio e vem perturbar. Então tá aí o meu Pix, para quem quer contribuir com esse trabalho, ok? Então é isso aí, meus amados. Vamos lá. Tá vendo que eu tô de saco cheio, né? Pois é. Mas ainda bem que um homem, dono de casa, ele tira do baú coisas velhas e coisas novas, né? João capítulo 3 e o versículo 3 diz assim, em diante. 3:3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meus queridos, eu gostaria de falar para vocês aqui sobre os crentes caíram na armadilha. Caíram direitinho na armadilha. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nascer de novo. O crente pensa que quando ele nasce de novo é que ele aceitou a Jesus e agora vai andar em novidade de vida, aí enganou-se totalmente. Porque se você acreditou que Jesus deu a vida há 2000 anos atrás para lhe salvar e que é suficiente para salvar a sua vida e agora você vai andar em novidade de vida, está muito bom. Mas agora, você vai perguntar às pessoas, já que você aceitou Jesus, porque Jesus é espírito agora, ele foi carne, esteve aqui na terra segundo os evangelhos, mas agora ele é espírito. Você aceitar ele é na sua mente, no seu coração, no seu entendimento, foi o que Paulo disse. Mas aí, o que acontece, se não me falha a memória, acho que foi Billy Graham
que introduziu o costume de alguém ter de entrar num templo religioso e até à frente e confessar perante umas testemunhas e ser anotado isso numa ata que ele está diante de testemunha confessando Jesus como Senhor, porque a passagem que fala sobre confessar como Senhor é que os cristãos, eles não dobravam o joelho perante o imperador e eram mortos e presos. Eles não queriam adorar outras divindades e eram perseguidos porque confessavam Jesus como Senhor. Não é a forma de falar perante testemunha. Mas esses ritos, eles são criados. Antigamente, na Igreja Católica, eram criados indulgências. E muita imagem, muita coisa. E quem comprava uma imagem maior tinha mais pecados perdoados. Se a imagem fosse mais barata, era menos pecados. E agora, existem coisas que... Agora não, há séculos. Há rituais que são criados, né? Então, o que acontece? A pessoa, ao invés de nascer de novo, andar com liberdade que Jesus deu, não. Ele procura um templo evangélico e agora ele será encaminhado para uma prisão religiosa. Agora, tudo dele é como se fosse o Estado em um momento de comunismo, em que as terras sendo confiscadas de pessoas e repartidas com os que não têm terra, mas qualquer casa, a qualquer momento, podendo ser tomada pelo governo. Então agora, tudo da vida da pessoa vai ser fiscalizado. Ele vai para uma denominação. Eu estou falando isso aqui com experiência porque eu aceitei a fé, fui auxiliar de trabalho, cursei seminário, fui pastor evangélico, 8 anos, presidindo campo no Ceará. Não se engane pela minha roupa, porque tem um monte de crente folgado aí, mentiroso, que ele chega no canal da gente e porque vê a gente sem paletó e gravata, ele que é cego, que diz que tem a unção do santo ou tem a revelação do Espírito Santo, não sabe de nada. Aí julga só pela aparência, fica dizendo que a gente não conhece, que a gente nunca pregou, que a gente não é crente, né? Esse tipo aí é só a maioria. É uma desgraça, é uma peste, é uma praga mesmo, viu? Atrapalhando a obra do Pai, né? Pois bem, então o que acontece? O que acontece é que agora a pessoa é entregue para a religião. Ele vai fazer o oposto do que Jesus disse. Jesus passou e viu o povo de Israel com o judaísmo pesando nos ombros através das seitas dos fariseus, saduceus, alexandrinos, herodianos e cesarianos. E ele disse: vocês que estão cansados e oprimidos, venham a mim. Tomai sobre vós o meu jugo, e não esse jugo aí. Que jugo é esse, né? Esse jugo que está sobre vocês. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele estava falando do jugo da religião, porque se ele fosse o Messias que Israel estava esperando, que fosse preparado por Deus para empunhar uma espada como fez Bar-Koba, um outro Messias lá, e lutar contra o Império Romano, e tirar o jugo dos romanos, expulsar o príncipe Herodes, expulsar o governador da Judéia, expulsar o Pôncio Pilatos e simplesmente virar o império ali em Israel e ele ser o rei. Então, ele estaria tirando o jugo político dos romanos, mas não era esse o jugo. O jugo que ele tirou, esteve tirando, era o jugo dos religiosos. E do meio deles, com a primeira pregação de Pedro, saiu 3.000 e depois saíram 5.000. As pessoas que eram assaltados, que eram extorquidos, e que os da tribo de Judá, que não eram levitas, e assaltava a casa das viúvas, pegava dízimo de todo mundo, e não repartia mais com pobre, com aleijado, com os doentes, com estrangeiro, com viúvas. Agora, aquele povo que não era da tribo de Levi, igual os pastores, que nem israelitas são, e não são da tribo de Levi, e estão enganando, porque tem as suas formas de trabalhar, é coisa de homem, é feito. Eu tenho uma credencial, alguns credenciais, de sigla como EADEC, CGADB, e isso foi feito por homens. Ah, irmão, mas é homem cheio do Espírito Santo, eu não sei. Eu chego lá. Então o que acontece? Aquelas 5.000 pessoas que em Atos 4:31 diz, era um o Espírito e a alma da multidão dos que criam, e entre eles não havia um necessitado algum. Se você olhar hoje uma igreja como a do Valdomiro, você vai ver todo mundo necessitado. E o único que não está necessitado é ele, mas ainda mente, dizendo, eu estou precisando, eu preciso que você doe. E é só enchendo a terra de bens e propriedades. E aí,
um monte de babaca de crente merda vai discordar de mim e dizer que eu estou enganado e todas as provas estão lá, porque vocês são desonestos, têm provas, mas vocês que são bons de peia mesmo. Vocês veem as provas e negam a realidade na careta de pau e ficam dizendo que é mentira. E as pessoas estão lá, digamos, em volta do Valdomiro, fazendo fila para que ele ponha a mão na cabeça, como se fosse um papa, e é um papa religioso, né? Para receber uma benção, aí compra um lenço, aí tem um monte de vendedores do materialzinho dele, do material de bruxaria evangélica. Vende aqui um lencinho por 10, não sei o quê. É só acumulando fortuna. Não vou nem falar sobre a questão da Igreja Universal. E aí o que acontece? Os crentes, numa maioria, são tudo fofoqueiro, tudo falando da vida dos outros. E quando você põe alguma coisa de notícia de fofoca no site, eles correm para cima. Mas aí eles são sacanas, eles retiram dos ombros dele a responsabilidade de gostar de fofoca e dizem: ei, você está falando mal de alguém, você está fofocando, Deus não gosta disso. E por que que tu, infeliz? Por que que tu entrou para ver lá? Se era notícia, era fofoca que tu não gostava, tu não viu no título, infeliz? Tu não viu no título, se tu não gosta? O que que eu estou dizendo? Você se tornou o quê? Um nascido de novo, uma nova criatura? Não, tu se tornou um aprisionado da religião, um religioso horrível, que agora só vive para fazer mal. Essa é a realidade. Eu já vou avisando. Se você quiser fazer algum comentário, vigia na merda que tu vai falar, porque é bem pouquinhos que têm sensatez. O Brasil está muito idiotizado há muito tempo, o povo é gado, e você é gado pior do que o outro gado. E hoje os protestantes, na fé, eles se tornaram piores do que os católicos. Eu não estou dizendo que católico seja ruim, que crente seja ruim, eu estou dizendo que o católico, hoje, ele é muito mais tolerante, é claro, do que o protestante, do que o evangélico. Protestante não, do que o evangélico, eu vou dizer evangélico. Porque esse povo não protesta contra nada, cara. Eles veem pastores estuprando, enganando, roubando e ficam passivos, quietos. Se alguém disser, tá errado, ei, não aponte o ungido, não aponte o santo, não aponte o homem de Deus. Então você não é protestante coisa nenhuma. Você só protesta contra a própria verdade. Se a gente mostrar os trechos da Bíblia, mostra a verdade, você ainda vem dizer que é heresia. O que foi que você se tornou, seu babaca? Olha só. Nasci de novo, sou nova criatura. Você agora vai representar uma denominação, e se você ficar visitando outras, o seu líder não vai gostar. É preciso pedir permissão a um dono da tua fé, um dono do teu espírito. Não, o dono do meu espírito é Jesus. Jesus é uma pinóia. Não é Jesus que você serve. Foi Jesus que fez cartão de membro para você? Foi Jesus que batizou você? Em Marcos 16 e 15, ide pregar o evangelho a toda criatura, nos papiros originais nem tem esse capítulo aí. Agora, se é verdade, Jesus mandou que pregasse isso aí a toda criatura, e você diz assim: eu vou atender Jesus, eu vou pregar, eu vou sair por aí. Não, o pastor não quer que você saia. Eu, novo convertido, o pastor: olha, irmão, quem anda de galho em galho, que nem macaco, vai pegar um galho podre e vai cair. Você tem que ficar na tua igreja. Esse negócio de sair evangelizando só se o pastor mandar. E aí Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Porque esse batismo aqui que ele estava falando não era de água, que ele mesmo não estava fazendo batismo de água de João. Não. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Podia dizer assim: quem não crê e não for batizado. Por quê? Era opcional. Mas o pastor disse que tem de ser batizado. Aí você começa ouvindo mentiras e você vai servir a mentira. Ao invés de andar em novidade de vida, a sua vida vai piorar. E aí, se tiver alguém que quiser me contrapor e dizer que eu estou errado, eu preciso que você tenha a responsabilidade de mostrar na Bíblia onde é que eu estou errando. Porque, ó, esse texto aqui, quem crê e for batizado, a palavra batismo significa ser introduzido em. Ou seja, quem crê e entender, entrar na ideia, aceitar o modelo. Seria isso. Por exemplo, é dito que os judeus foram batizados na nuvem de Moisés. O que é? É porque choveu com a nuvem? Não.
A nuvem fazia era sombra sobre eles. Mas a palavra batismo é ser introduzido em. Por exemplo, 5.000 pessoas creram e foram batizados. Foram para as águas? Não, não foram encher o Rio Jordão, não. Entenderam a mensagem, entenderam. Então, batismo, quando aparece, é ser introduzido em. E na maioria das vezes era um tipo assim: olha, o navio vai ser introduzido nas águas, vai ser batizado. As pessoas costumam quebrar uma garrafa de champanhe, de alguma coisa na proa do navio. Quando ele vai iniciar a primeira viagem, vai ser batizado o navio. É que vai ser introduzido nas águas, no caso do navio. Mas nós somos introduzidos, às vezes, na fé, no conhecimento, né? É isso aí também que significa. Ah, Paulo estava na casa de Ananias, se não me falha a memória, na rua chamada Direita, acho que era isso. Passou 3 dias jejuando. E é dito ali que ele estava ali, abriu os olhos e o entendimento, ele foi batizado. Não entrou nas águas, foi o entendimento, né? Aí o que acontece? Mas aí um pastor pode pegar e dizer assim: olha, irmão, quem crê e for batizado será salvo. É necessário que você seja batizado. Então, eu vou fazer a cerimônia, eu vou te batizar. Agora, irmão, é necessário que você seja membro da igreja. Você será membro. Você tem de vigiar agora. Como, pastor? Ah, irmão, eu vou lhe orientar. Toda sexta-feira eu estou lhe orientando. Então, agora você está pondo a sua vida. Não é nas mãos de Jesus porque você nasceu de novo e ele disse: o meu jugo é suave, meu fardo é leve, você está livre. Não, não, não. Você foi encaminhado para uma prisão religiosa. Então agora a tua roupa tem de condizer com a igreja que tu faz parte. Os dias de cultos, se tu faltar algum, justificam. Então tem de prestar conta lá. Chega do trabalho, está cansado, se tiver escala para você ir, mesmo que seja auxiliar ou não, você vai acabar fazendo todo esforço e indo para lá, para você cumprir. Se você está com inspiração ou não, se está saudável ou não, você vai. Se você está empregado, você tem o direito. Direito não, você tem o dever de entregar o dízimo. Ele não é levita, não é da tribo de Levi, não é israelita. Você não está incluído nisso. Isso é para os judeus. Mas ele vai dizer, você vai obedecê-lo, porque você agora está numa prisão religiosa e lá tem regras. Não é novo nascimento para Jesus e para ser livre. Não, não, não. Não. Deixa eu avisá-lo alguma coisa, você que chegou aqui. Se você não gosta de pessoa fiel, que aceitou a fé desde adolescentezinho e orou e jejuou e buscou a verdade, se você não gosta de pessoa que gosta de ler, de examinar a escritura e ler livro, se você não gosta de pessoa fiel a ponto de rejeitar, de estar liderando igrejas, estar pregando como itinerante para vir no YouTube, numa conta pequenininha como essa, que tem menos de 300 inscritos aí, para falar a verdade, se você não gosta desse perfil, saia, nem continue ouvindo não, senão vai só perturbar. Porque tem as pessoas que você gosta de ouvir. Quando é para servir ao pastor, você diz amém para tudo, mas quando você sai lá fora, aí pronto, agora você é livre, você sabe de tudo, você manja tudo. Não é dessa forma, você é o escravo, você é um preso. Talvez não tenha nem permissão de estar ouvindo o que você está ouvindo agora, né? E outra coisa, você é tão preso que não tem a regalia, a felicidade de dizer: opa, escutei uma coisa diferente. Esse cara diz que é pastor, mas está pregando a verdade. Não, não, você vai se chocar. Porque é tudo igualzinho. É a frota da Volkswagen ou da Chevrolet. Tem de ser tudo igualzinho. Se alguém falou diferente, opa, eu não quero, é diferente. Eu tenho medo, eu estou perdido. Tá ruim para você, viu? A coisa tá ruim para você. Você já é um produto, coitado. Selado, né? Então agora o que você veste... Sim, vamos voltar um pouquinho. Não só o que você veste, tudo que você faz vai ter a orientação de um homem. Um homem que caga, que mija igual você, né? Um homem que fede no passado desodorante igual você. Mas você coloca esse homem agora como mentor, como autor, como diretor da tua vida, como professor, como pastor, pastoreador que te protege. Como agora um atalaia, como um profeta, como um sacerdote, como um pai, como um rabi. Tudo que o pai detesta que pegue dele e coloque homem. Aí chama-se iniquidade. Você vai encontrar um dia com o pai e ele vai dizer: aparta-te de mim, tu que praticas iniquidade. Que a iniquidade é colocar coisas no lugar do Criador. Se para Timóteo, Paulo disse que só existe um que é mediador entre Deus e o homem e é Jesus, qualquer um outro homem que vai guiar a tua vida, você acha que
Porque Jesus morreu há 2000 anos atrás. Ele não pode guiar a tua vida. Se ele agora, em espírito, através do espírito dele, do entendimento dele, está conectado contigo, não é suficiente, tem de ter uma pessoa física dizendo que é enviado por ele. Qualquer um que vai no cartório e registra uma igreja, faz uma ata e cria um estatuto e declara na Receita Federal que é uma instituição sem fins lucrativos, porque essa história de sem fins lucrativos e receber mesmo começou com Constantino, isentando de impostos que fizessem parte da Igreja de Cristo. Ainda hoje é a mesma coisa. São rios de dinheiro, mas não pagam impostos, né? E o pobre do trabalhador, que é escravo desse sistema opressor, de todo o salário que tem, tira 10% para ajudar essas pessoas. Mas o que eles dizem que é dízimo, que dízimo era direcionado para pobre, para órfão, para estrangeiro, para viúva, para pessoas carentes. Misteriosamente, é só para eles. É para carro, é para casa, é para tudo. E os idiotas bancam isso. Por quê? Porque essas pessoas são escravos do sistema. Você tem Faraó em cima de um trono gigante, com uma base, uma plataforma, carregado nos ombros e nas costas do seu povo. É isso que você faz. Você carrega esses monstros religiosos aí nos ombros e diz que está servindo a Deus. Não, você está servindo ao diabo. Você está servindo ao Deus desse século. Quem quer que as pessoas passem fome, estejam sem roupa, com necessidade, é o adversário de nossas almas, que quer ver as pessoas sofrendo. E esses líderes só querem isso, eles só fazem tirar dos carentes. Eles não estão pegando, olha, irmão, as ofertas de hoje a gente repartiu com a irmã Maria, com o irmão José, com o irmão Pedro. A gente. Não! Quanto mais tem, mais quer ter. É totalmente diferente do perfil de Jesus e dos apóstolos. E todo mundo vê, mas coitada, a mente está hipnotizada, escravizada. E coitados, são tão paupérrimos, são tão aprisionados, aí quando sai de lá, chega para mim, eu sou leão, eu sou filho do leão da tribo de Judá, sou filho do grande rei. Ah, eu sou filho do dono da prata e do ouro. Irmão, eu sou tudo. É um pobre, miserável, cego, surdo, nu, escravo, desgraçado, servindo a homens. Porque você só faz o que for ordenado para você. Você não vai... Vou dar um exemplo aqui. Você diz que é livre, que é servo do Criador. Quantas vezes os fariseus estavam lá, conversando lá, e Jesus dizia, ó, esse povo aí, ó, eles nem cumprem o que eles falam. Você não. O líder está lá falando, você diz, amém. 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 E se disser fora do amém, você diz, fala Deus. Aleluia, Jesus. É isso mesmo, Jesus. Você nunca vai dizer, amém não. Isso aí não está escrito não. Não, não, não. Você não pode dizer isso, porque você é escravo, ele é teu senhor. Se você disser isso, um dos empregados dele, o diácono, vai correr no seu ouvido e vai dizer, que é isso, irmão? Está atrapalhando o culto, irmão. Na hora que o pastor está pregando, você não pode atrapalhar. E aí... Se quer falar com o pastor, fala depois do culto e vai discordar do pastor. Procure ele na secretaria. Pastor, eu discordei do que o senhor pregou na pregação. Você vai contrair o inimigo. E quando ele estiver pregando, ele vai botar toda a igreja contra você, porque você não serve a Jesus, você não é livre, você é escravo de um sistema. Então, a primeira coisa que faz os crentes caírem na armadilha é achar que é novo nascido e agora é uma criança que vai viver em novidade de vida. É uma vida opressiva. Eu digo porque eu vivi e eu não aceitei a opressão. Desde o início, as lideranças, eu via a forma que eles iam trabalhando, sempre querendo botar um cabresto em mim, botar um jugo no meu ombro. E algumas vezes eu aceitei alguma forma de trabalho que tinha ali de pessoas que eram mais ignorantes do que eu, que sabiam menos do que eu, estavam ali, e não tinha negócio de Espírito de Deus e nem direção de Deus, era tudo na carne mesmo. E eu ficava ali nos meus propósitos, pensando, procurando uma forma. Então eu cursei seminário, me destaquei no meu trabalho, na palavra, fui convidado para ser líder da igreja e não andei arregalando os olhos para a igreja que rendia dinheiro, não, procurei os lugares mais difíceis e trabalhei o meu tempo e enfim. E aí, depois deixei de frequentar a convenção, agora mais recente, estou aqui, tenho liberdade de fundar a igreja que quiser, não vou fundar a igreja, somos nós, não vou fazer isso. Tenho liberdade de viajar pelo Brasil, pregar onde eu quiser, porque eu cursei teologia, porque religiosamente eu sou pastor. Não tive problema com ninguém, não faltei com comunhão, com nada. Apenas resolvi falar mais com liberdade do que
falava antes, porque no púlpito a gente tem de falar de acordo com o credo da igreja. Teve igreja que eu fui pregar em São Paulo que foi dito: você não pode subir de sapato no púlpito. No altar, você não pode subir. Você tem que tirar, porque aqui há regra. Então, cada igreja tem regra. Ok. Em segundo lugar, o que faz os crentes caírem na armadilha é que é dito para ele que a Bíblia é a palavra de Deus. E por que a palavra de Deus? Vão dizer que é regra de fé e prática, que é a infalível e inerrante palavra de Deus. E aí o que acontece? Você vai lá para o Pentateuco, para a Torá. Você vai ver Deus falando para Moisés tirar o povo da terra do Egito, mas Deus endurece o coração de Faraó para que Faraó escute Moisés dizendo que é para soltar, mas não solte. Deus faz aquilo. E aí, porque Faraó não quer aceitar, Deus manda uma praga. Aí Faraó quer ceder, Deus endurece de novo o coração de Faraó e manda 10 pragas só para mostrar que ele é o cara. Tu acha que isso é o Criador? Que o Criador vai fazer uma coisa dessa? É o Pai de Jesus. Não está vendo que isso não é a palavra de Deus, não é Deus que está fazendo aquilo? Aí o que acontece? A última praga, a morte dos primogênitos. Não era só o filho de Faraó que já era injusto. Faraó querendo ceder, libertar o povo de Israel. Querendo ceder, mas Deus endurecia o coração, manipulava ele para que ele não liberasse. Aí matou não só o filho primogênito dele, mas de toda a família, que não tinha nada a ver com o negócio, cara. É igual o Vladimir Putin brigando com o presidente da Ucrânia, mas quem é bombardeado não é o presidente da Ucrânia nem o Vladimir Putin, o puto. Quem é prejudicado, quem morre é o povo. Aí o Netanyahu, o presidente lá de Israel, ele guerreia contra o Hamas ou contra os palestinos. Mas na verdade ele não morre. E nem o chefe de lá morre, é o povo que morre. E aí o que acontece? Esse mesmo estilo aí, porque são banqueiros internacionais que bancam as guerras e já promoveram 2 guerras mundiais e milhares de outras guerras. É eles que fornecem armas para Taiwan, para querer se levantar contra a China, para o Irã, seja para Israel para bombardear a Palestina, seja para a Ucrânia para bombardear a Rússia. Os banqueiros, que são os maiores líderes das sociedades secretas e satanismo, mas agora não, agora era o próprio Satã, usando o nome de Deus, endurecendo o coração de Faraó, manipulando o coração dele, para que ele não libertasse o povo e matando o primogênito. Foi um clamor medonho, Deus matando os primogênitos de pessoas inocentes. Não tinha nada a ver, mas não, vou mandar uma praga. Agora, para o povo de Deus, o povinho que parece vocês, servindo a um Deus injusto, muitos de vocês aí, pelo perfil do que vocês chegam, sem me conhecer, julgando, falando um monte de lixo, eu vejo que vocês servem a Satanás, servem a Satã. E aí, aquele Deus lá, as famílias que estavam no Egito, que não tinha nada, perderam os filhos. Agora Deus diz para as mulheres, Moisés diz, Deus mandou dizer o seguinte: peguem prata, ouro, vestido de festa deles, peguem tudo de bom e mintam. Digam que vão só sacrificar lá no deserto e volta. Mas só que não. Vocês vão saquear e vão levar tudo daqui. E assim aconteceu. Deus usou eles para mentir. E já saiu matando todo mundo. Então, se isso é a palavra de Deus, eu vou preferir a palavra do diabo. Porque para mim o diabo é isso aí. Isso aí. Agora, para você que é santo, que é o ungido do Senhor, que é o temeroso do Senhor, que saiu do joelho, que tem 2 broeiras, 2 cascas no joelho, que anda quase flutuando, você e uns bruxos da África, que anda flutuando, que dança no espírito o tempo todo, que já está comendo maná do céu, vendo os anjos em volta de você, anjo preto, anjo vermelho, de todo jeito, né? Que já está querendo me julgar e dizendo que eu estou deturpando a palavra de Deus. Olha, infeliz, eu estou falando o que está escrito já. Vocês tiram a conta errada comigo, viu? Vocês estão pensando que vocês entram nas contas das pessoas falando besteira e os outros nem respondem, não dão nem trelas, não. Eu também sei que o que vocês falam não tem nem sentido, mas eu estou observando. O que vocês comentarem aí, eu vou dar uma olhadinha lá. E vocês vão passar vergonha.
Eu sou servo do Criador dos céus e da terra, aquele que tudo pode, que tudo faz, que tudo tem, aquele que realmente perdoa, aquele que levanta, aquele que abate, aquele que enche, aquele que usa, aquele que leva, aquele que traz, aquele que bota, aquele que tira, aquele que fala, aquele que cala, aquele que mantém, aquele que sustenta, aquele que faz perseverar, aquele que dá dinamismo, que dá força, que dá poder, que dá ar para respirar, que dá vida, que dá saúde, que controla. Eu sirvo ao Todo-Poderoso. Ao Todo-Poderoso. Você pode falar o que você quiser. Agora, você arca com as consequências, porque você sabe que você está mentindo. Em primeiro lugar, os crentes caem na armadilha de achar que nasceu de novo e estão livres. Em segundo lugar, de achar que a Bíblia é simplesmente a palavra de Deus. Olha só, o Evangelho de João, que foi escrito para mostrar a divindade de Jesus, se bem que a divindade de Jesus levou tempo para eles, para que os pais da igreja, para que os estudiosos determinassem a divindade de Jesus, porque todas as divindades que foram criadas, eles trabalharam nisso, como enoteísmo, politeísmo e monoteísmo. É um momento em que tudo era Deus, né? O sol, a lua. Aí outro momento que não, tinha vários deuses, mas tinha um que se destacava, né? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Agora chega o momento de um único Deus. E eles foram trabalhando as divindades. Então o que é só pesquisar. Porque tem crente burro, cara. Que ele é crente sim, mas não é em Deus, é no capeta, é no Deus do caos, da bagunça. Ele está lá na igreja, mas não quer dizer que ele seja a igreja. Ele está num templo, mas o corpo dele é morada de demônio. E ele só fica dizendo que a gente está falando heresia. Mas e aí, ô teólogo, ô PhD, THD, ô bostinha? Então me mostra o argumento. Eu quero ver o teu sofisma, a tua sabedoria, o teu conhecimento. Mostra que eu estou errado, que eu não estou falando coisa contundente. E aí o Evangelho de João é para mostrar a divindade disso. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele, e a palavra de Deus, o verbo de Deus, se manifestou e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a palavra de Deus seria o Messias. E o que ele falou seria a palavra de Deus. Ou não? Aí, deuses falsos, como falou para Salomão que fizesse um templo, e disse: antes de você e depois de você não terá maior. Assim que Jesus chegou, falou: aqui está quem é maior do que Salomão. Então aí, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é tudo. Ela é um livro que tem lei, história, poesia, profecia, biografia, biologia, mitologia, lenda, ficção, satanismo, mentira, loucura, pedofilia, estupro, violência. E tudo que você imaginar, cara. Eu posso. Pergunta. Antes de ficar xingando, de passar vergonha, pergunta por que que eu estou falando isso. Deixa eu só refrescar a memória de vocês aqui. É assim. Se você quiser saber de alguma coisa, você pergunta o que, por quê, como, quando, quem e onde. Onde, quando, quem, como, o que e por quê. É simples. É muito simples. Mas o problema é que o meu fiozinho e a minha fiazinha tá com a bandeira religiosa amarrada no pescoço, já sufocando. E você chega correndo. Tá errado? Tá certo? Ai, meu Jesus, misericórdia. Não quero nem ouvir. Te arrependa, viu? Meu Deus, o que é que o senhor me falou? Isso é um louco. Ó, olha aqui o louco. Ai, Jesus, eu tenho dó dele. Tu é um palhaço, tu é uma palhaça. Tu acha que um servo do Criador, um verdadeiro homem ou mulher de Deus, do Criador, vai agir dessa forma? Não vai observar para saber de fato as coisas? Vai só no calor da emoção, só carregando a bandeira? Vamos lá. Aí o seguinte, você vê no livro de Gênesis uma serpente falando. Não está dizendo que a serpente é diabo, não. Não está dizendo que a serpente. Está dizendo que entre os animais que Deus criou, o mais sagaz era uma serpente, e a serpente falou. Essa linguagem, alguns dizem que quem escreveu o Pentateuco seria Moisés. Isso eu aprendi no seminário. Já outros falam que não, estudiosos. Aí eu prefiro acreditar no estudioso do que num crente doido fanático.
Que o crente doido, fanático, mente que só o cão, o Satanás, que é o pai dele, fica só mentindo. Paulo disse: o vosso trabalho, o vosso culto seja racional. Então, a serpente está falando, aí você vai buscar, aí você vai ver, Moisés morou aonde? Se tivesse existido. Né? Moisés morou aonde? No Egito. O que havia no Egito? Mitos como a história dos irmãos e da vaquinha. O irmão vai levando, o rapaz vai levando a vaquinha para o celeiro, e o outro irmão dele está no celeiro, e ele está com um punhal para matar o irmão, e a vaquinha diz: cuidado, ele está com um punhal para lhe matar. Aí, Moisés, vendo o gênero literário do Egito, onde ele cresceu, e era um cara estudioso, segundo a história mitológica, ele vai e escreve na literatura dizendo: a serpente falou, e essa linguagem, livros da época de Gênesis, né, do Pentateuco, vários livros têm histórias sobre animais falando, mitologia, que era mitologia mesmo. Aí depois, no Apocalipse, olha o dragão, a antiga serpente. Quem escreveu ali, quem acoplou o livro de Apocalipse, extraindo do Apocalipse de Enoque de mais uns 2 livros e adaptou o livro de João, acrescentou, dizendo ali que a antiga serpente vai pensar: é aquele lá, mas não está escrito no início. Não está escrito lá que era Satanás, não. Não, está escrito que era uma serpente, um animal que falou. E não só essa literatura, outras, vários bichos falavam. Pesquise para você saber. Então, o que acontece? Eu estou dizendo que para você é só a palavra de Deus. Não, tem mitologia lá. Tem mitologia. Você vê pela literatura, pela forma. Você está lendo e as coisas que acontecem na Bíblia acontecem no dia de hoje, você vê que é verdade. Quando chega em alguma coisa estranha, você procura saber se essa coisa estranha, esse absurdo, se ainda hoje está acontecendo. Se não acontecer, então é uma linguagem mitológica ou lendária. É um conto lendário. Ok? É simples assim. Não, irmão, mas é porque o pastor disse, o pastor falou. Mas, meu amigo, qualquer uma pessoa pode ir lá no cartório e fundar uma igreja sem conhecer nada, sem ler, igual você, igual a pastora Nadir. Pode ler, mas nem entende, tadinha. Não compreende. Ela simplesmente pensa e já vai dizer que é uma revelação, o pensamento dela. Ela tem vontade de falar uma coisa, já diz que Deus mandou. E ela não está só, não. Tem uma legião de gente. Igual essas pessoas que chegam aqui no meu canal. Que simplesmente está um tipo achando que Deus mandou falar para mim. Mentira sua. Eu preciso de você para vir falar para mim. Não está escrito que quem tem a unção do santo sabe tudo? Jesus disse: vocês não precisarão perguntar, não. O Espírito Santo vai lembrar as coisas a vocês. Vocês saberão de tudo. O Espírito Santo estará em vocês. Então quem tem o Espírito não precisa. Ah, não, não, não. Mas os crentes caíram na armadilha. Eles precisam. Eles precisam estar na sexta-feira aprendendo e a vida toda com o homem. Vai aprender a vida toda e nunca vai crescer, né? Porque ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento do santo. Não, mas nunca vai aperfeiçoar. Nunca aperfeiçoamento do santo, até que todos chegam, né, à unidade de Jesus e venham entender. Não, não, não vai entender nunca, para que a igreja fique cheia. Se entender, a igreja esvazia. Então, é preciso que não entenda. Aí quando tem alguém que fala que entende, aí eles dizem: está errado. Só está certo na minha igreja, lá está tudo bem. Ai, 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 meu pai. Beira a insanidade, né? Então, livro de Jó. Alguém vê o povo da Babilônia, vê a Babilônia dominar Israel, o povo está triste, e alguém vai, conta uma história. Olha, não fiquem tristes assim não, porque vou contar uma história para vocês de alguém que sofreu muito mais. Alguém que tinha 500 jumentas, que tinha 3.000 camelos, 6.000 ovelhas, 500 juntas de boi, tinha 10 filhos, e aí ele foi provado. Deus disse a Satanás que ele era muito fiel e Satanás disse: mas você deu tudo para ele. E aí ele disse: pode tirar tudo, e tudo ele perdeu de uma vez. E Satanás disse: ele ainda não blasfemou, porque pele por pele tudo que o homem tem dará por sua vida. Ele tem saúde, aí Deus manda tirar a saúde. E aí ele perdeu tudo. Tá vendo, gente? Pior do que os que estão aprisionados na Babilônia. Mas agora, o que acontece? Deus, ele resolve abençoar de volta. Jó perdeu a mulher não,
blasfemou, não queria nem saber de Jó, abandonou ele, ele ficou todo ferido, se raspando as feridas, coçando com um caco de telha. E aí estava sofrendo muito, e ainda 3 amigos, Zofá, Elifaz e Eliú, foi consolar ele, ainda disse que ele era culpado. Mas aí, Deus provou aqueles homens, Deus fez com que os amigos se condoessem de Jó e levassem presentes para ele. Cara, é muita maravilha, viu? Vou te dizer. Ah, tinha 500 jumentas, mas agora recebeu presentes, agora tem 1000. Ah, tinha 500 juntas de boi, agora tem 1000 juntas de boi, ou seja, 2000 bois. Ah, tinha 3.000 camelos, agora tem 6.000 camelos. Se eu errar alguma coisinha na conta, confira lá. Não é de intenção, não. É mais ou menos isso, né? E agora, ele teve mais 10 filhos, mais bonito do que os primeiros. Poxa vida, cara! Aí Deus disse assim, você sofreu com a perda de 10 filhos que você tinha. 3 mulheres e 7 homens, parece que era isso. Mas agora, não tem problema não, você vai ser consolado. Eu dou mais 10 filhos mais bonito, parece cor de criança, né? Meu filho, esse brinquedinho tá quebrado, me dê o brinquedinho que eu vou dar um brinquedo mais bonito. Eu não acredito que isso é palavra de Deus. Mas sabe por que eu não acredito? Porque, segundo estudiosos exegetas, esse livro, é uma ficção, não é verdade. O personagem Jó nunca existiu. Mas aí, quando eu estudei no seminário, foi dito para mim que a Bíblia é lei, história, poesia e profecia. Ainda tem cânticos, né? Tem poesias, poesia, né? Os cânticos salmos e cânticos de Salomão, enfim. Só não tiveram coragem de pegar os outros livros de Salomão, né, abertamente. Tiveram coragem de contar a história de Salomão, né, quando Salomão invocou o Deus das trevas, que mandou ele fazer um templo, e ele fez do modelo que o Deus queria, certamente, né? Mas o verdadeiro Criador não gostou e disse que o templo lá tinha coisa oculta e tal, mas não vou entrar nesse mérito aí. Então o que acontece? Tem aquela historinha também que... Aí, por isso eu estou dizendo, né? Mas o crente acredita que é a palavra de Deus e acabou. E não vai querer ouvir mais nada, porque é a sanidade, é a loucura, é insanidade, é a loucura mesmo. Aí, as mulheres de Moabe, que lançaram tropeço diante dos filhos de Israel, são apanhadas por Josué e Caleb, chegam para Josué. E junto com as mulheres tem umas meninas, adolescentes. E Moisés diz... Por que essas mulheres ainda não estão mortas? Mataram os homens, mate as mulheres também e pega as meninas e dê para os soldados. Ou seja, o estupro. É a palavra de Deus? Mas Moisés não era homem de Deus? E agora, esse homem de Deus tinha o Espírito de Deus, ou então era orientado por Deus, recebeu a tábua dos 10 mandamentos e agora entrega meninas na mão de soldados para serem abusadas. Aí você me diz que é a palavra de Deus, aí eu digo que você é um criminoso. Se você disser que isso é palavra de Deus, que isso é homem de Deus, que isso está correto, aí você merece uma surra grande. Aí você é muito sem vergonha. Não tem critério seletivo não, animal? Não dá para você pensar nisso não? Você já pensou? Se simplesmente tivesse parentes seus, hoje, nos dias de hoje, compare isso nos dias de hoje para ver se faz sentido de, por algum problema de algumas mulheres enviado por alguns governantes causar um problema com outra nação e pegar a tua mulher, cara, digamos, pega a tua mulher, pega a tua filha, a tua mulher, alguém dá um tiro na testa e pega a filha, entrega para um soldado truculento, violentar, torturar uma criança. Isso foi Moisés que fez. Aí você quer que eu diga, não, é mistério, eu não estou entendendo, eu não sou doido não, rapaz. É por isso que eu não estou prezando mais essas coisas, é por isso que eu estou aqui. Você acha que eu vou ficar satisfeito? Vou ficar satisfeito de ficar de paletó e gravata? Segurando isso, vendo isso e não protestando, achando que isso está certo? Não tem como você pensar, usar essa cabeça de merda para pensar. Que tipo de servo de Deus é você? Que tipo de fé é essa? Botei um vídeo aí mostrando os talaricos amaldiçoados, pastores satânicos de Beelzebu, abusando de mulheres, se drogando. Ainda parece algum safado, careta de pau, cara de rapariga, dizer que eu é que estou errado. Você é pior do que ele, você está propagando. Tem de propagar isso e acabar com isso, tem de rasgar isso, tem de jogar no ventilador. Não pode esconder isso, não. Não pode ficar calado, não, praga.
Por que é que as pessoas são torturadas lá na cadeia? Por que, que os soldados batem nele? É para abrir a boca e falar, mas vocês não falam. Sabe de gente que está sendo abusada, que está sendo violentada e fica calado? Não, porque Jesus não quer que fique calado e acontecendo isso, maluco. Por isso que eu tenho raiva da maioria dos crentes. Eu não quero mais estar no meio de vocês, porque vocês são loucos. São doentes. A gente fala a verdade e vocês ficam simplesmente resistindo. Burros. Se está havendo estupro, se está havendo violência, se está havendo prostituição. Se vocês concordam, porque vocês são assim mesmo, são prostitutos também. Droga, cara. É por essas coisas que eu não quero mais ficar em frente de igreja, a não ser que eu possa falar tudo. E se eu falar tudo, eu só fico um dia. A convenção tira, poxa. Aí aparece mongoloides, retardados. Pastor, quando é que você vai voltar a fazer a obra de Deus? Nunca! Para Deus, não. Para o Criador, sim. Porque o que o Criador quer não é que eu esteja em templo, com paletó e gravata, que é o modelo do pênis de Baal. Não é isso que ele quer. Ele quer que creamos e amamos a ele. Que amemos a ele e creamos que ele nos dá fôlego para respirar, nos dá vida. E um cérebro que é a maior centro de conexão do universo, é o cérebro. Para vivermos uma vida boa, para fazermos o bem, amar o nosso próximo, ajudar o nosso próximo, é o que ele quer. E foi isso o mandamento de Jesus. Quem amar a Deus, amar o próximo, já cumpriu com os mandamentos. Não é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Inerrante palavra de Deus, inspirada palavra de Deus. Não, a Bíblia ela é canônica. Ou porque o Papa disse que é canônica, porque os pais da igreja disseram que é canônica. É canônico? Ela é tudo inspirado, é inspirado, pois o Lucas falou o contrário. O Lucas disse, meu amigo Teófilo, um monte de gente está escrevendo dos acontecimentos que aconteceu por aí, escrevendo livros, e eu achei conveniente também escrever aqui e relatar para você. Esse livro, o destinatário, é você, Teófilo, estou escrevendo para você. Aí alguém pega os relatos dele e bota, tá aqui. Aqui foi homem encheu do Espírito Santo de Deus, usado por Deus, para mandar para a igreja. Tu é doido. E quando alguém está falando, você precisa... eu preciso ver que esse homem está destilando óleo. Aleluia! Eu preciso que esse homem esteja de paletó e gravata no altar. Eu preciso que a convenção diga, esse é ungido. É aí que vocês caíram no buraco, crentes. Então deixa eu abreviar. Aí o que acontece? Uma outra coisa, porque vocês caíram na armadilha, é a igreja. Exatamente a igreja. O templo que, segundo Jesus, é o lugar para Deus habitar, é o nosso corpo. 1 Coríntios 3:16, Paulo falou sobre isso. Mas aí, você vai para a igreja, está lá na igreja. E aí não tem como você fazer nada por ninguém. Só tem um que vai ser beneficiado, é o líder. Porque as igrejas, elas são lojas de materiais invisíveis. Antigamente vendia indulgência, hoje vende materiais invisíveis. Mas tem alguém que está vendendo material menos invisíveis. É o martelinho do ultimato, a decisão. Compre o martelinho por R$200 e aí você vai bater e vai determinar a tua vitória. Uma macumbazinha evangélica, né? Compre o lencinho e através desse lenço compre a água. Você, pastor, bispo, apóstolo, você pode dizer que você está vendendo essas coisinhas que nunca apóstolo nenhum fez isso, os discípulos não fizeram, Jesus não fez, nenhum profeta fez isso. Não vendeu nada, você está vendendo. E é uma indústria que não acaba nunca, porque você vende... Porque todo lugar que tem pessoas de fé, em qualquer parte, acontece um milagre. Lá, no meio dos islâmicos, eles acreditando no profeta Maomé, acontecem milagres no meio deles. Lá no meio dos judeus, acreditando no Deus de Israel, acontecem milagres no meio deles. Milagres que eu digo milagres... Milagre lá, coisa estranha acontece. No meio da igreja católica, acreditando em santos que já morreram, acontece milagres. Na Umbanda acontece milagre, em todo lugar. Lá no Egito aconteceu, né? Segundo a história, Arão
tinha uma vara na mão e os magos também tinham. Aí o Arão jogou a vara no chão, a vara se transformou numa serpente. Os magos também lançaram e as varas deles se transformaram em serpentes. E aí a serpente de Arão, que depois ficou sendo levada na mão de Moisés, engoliu as serpentes dos... Então todo lugar tem milagre. Mas aí nos lugares gospel evangélicos dos líderes, atribuem que ele está sendo o centro dos milagres. Então, por causa daqueles milagres e porque ele está fazendo a obra de Deus, o dinheiro vai todo para ele. E o que acontece? Por exemplo, eu estou falando essas palavras para você e não estou recebendo nada. Então, só tem um viés aqui, a verdade. Estou falando a verdade. Me diga, tem alguma coisa aí? Eu ganhei alguma coisa com isso? E repito, tem pessoas que só porque eu deixei o Pix começaram a dizer que eu não merecia, que eu era... Esse tipo de crente aí, né? Crente aí é que serve a Satanás mesmo. Então, eu não poderia continuar na igreja? Eu não poderia continuar pastoreando a Assembleia de Deus aqui. Eu pastoreei, o primeiro campo foi Marruás, um distrito de Itauá. Segundo, fui convidado para fundar a igreja em Marrecas, outro distrito de Itauá. Terceiro, eu vim para o município de Hererê, aqui na região Jaguaribana, trabalhei lá também. Depois fui convidado para Catarina, uma serra fria que fica vizinho a Itauá, aqui no Ceará. E depois disso eu pedi para fazer um trabalho em Guaramiranga, que fica num lugar turístico, no maciço de Baturité. Uma cidade muito turística, muito bonito lá. E fiquei um ano lá. E eu entreguei e pedi para ser itinerante. E fui para São Paulo, residi em Carapicuíba, pregando pelo Brasil, residi em Santos, e depois de lá retornei aqui para o Ceará. E andei pelo Rio Grande do Norte, andei pelo Rio Grande do Sul, andei pela Bahia, por Piauí, por Pernambuco, andei por Belém do Pará, estive muito no Rio de Janeiro, preguei muito em São Paulo e retornei para cá. E poderia continuar trabalhando. Mas é que, para mim, na minha concepção, no que eu vi, no que eu aprendi, para eu falar toda a verdade, eu tenho convicção, tenho certeza, que aqui, como o canal é pequenininho, continua. Depois a gente, quando o canal crescer, tem várias palavras que é difícil falar. Mas mais difícil ainda no púlpito da igreja. Porque se eu retornar à igreja e eu chegar no púlpito e disser, meus amados irmãos, esse templo aqui, Jesus não gosta. Porque o povo dele não foi para templo. Ele falou para a samaritana que chegou o dia e a hora veio que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Não é no templo em Jerusalém, nem é no Monte dos Samaritanos. E aí esse templo aqui ele não quer mais, né? Ele não quer. Estevão disse que ele não habita em templo feito por mãos humanas. E as duas vezes que ele entrou lá no templo para falar, uma vez quiseram apedrejá-lo, outra vez quiseram jogar ele pela janela do templo. Então foi Jesus que disse, eu derrubo o templo e em 3 dias eu edifico um templo novo. E aí os discípulos não entenderam, mas quem escreveu no Evangelho disse, quando ele morreu e ressuscitou, entenderam que falava do corpo, que o templo novo é o corpo. E aí Paulo falou em 1 Coríntios 3:16 que o templo somos nós. Então vocês vão para suas casas, viver suas vidas. Eu posso visitar vocês, vocês podem ir na minha casa, amarra o templo, vamos derrubar. Dá certo? Eu acredito. Aí você vem me aconselhar, faz de conta que eu não fui novo convertido, não li livros, não li a Bíblia toda várias vezes, não cursei teologia. Não aconteceu nada. Eu sou simplesmente alguém que do nada estou falando, aí vem um crente querer me ajudar. Irmão, você não entende. É porque para reunir pessoas tem de ser no lugar. Aí a gente diz casa de Deus, mas sabe que a casa de Deus é o templo. Mas é porque aí vai querer, porque são idiota mesmo, cara. Precisa explicar isso. Essa coisa elementar, rudimentar, essa coisa neandertal, essa coisa de Cromagno, de Pequim, lá da caverna, que já se sabe. Uma das coisas que mais eu enojo na maioria dos crentes é que eles são tão idiotas que não sabem diferenciar a diferença de um pastor, de um padre, um novo convertido, um crente, um auxiliar. Eles não sabem. E se não houver cuidado, eu ensinava isso no ano de 96. Evangelismo e discipulado. Quando você for entregar um folheto, você for falar com alguém, tente psicologicamente entender quem é a pessoa. Para você não acabar entregando um folheto e ficar perdendo tempo evangelizando um padre ou um pastor. Não. Procure, se for possível, faça perguntas. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Então, meus queridos, essa mensagem é tão grande, ela não tem fim, né? Mas o vídeo já ficou muito grande.
Então, desde já eu deixo meu abraço a todos que têm gostado do nosso trabalho. Você que é crítico, faça como um padre fez. Teve um padre aí que falou comigo, um cara muito educado, um cara inteligente. Ele deu uma realçada, falou sobre o Constantino, que eu tinha falado sobre Constantino, e ele disse que o Constantino, ele foi quem parou a perseguição aos cristãos, né? E eu falei para ele que na verdade parou, mas começou uma nova guerra para os que não eram cristãos. E derramou muito sangue, né? Enfim. Mas faça igual ele. Eu gosto de pessoas estudiosas. Se você tem alguma coisa para acrescentar que eu não sei, se você realmente tem, conversa comigo, porque tem 3 coisas que a gente descobre rapidinho: a inteligência, a beleza e a burrice. Então, se você é burro na fé e no conhecimento, fica longe do meu canal, que eu não tenho tempo para perder com burro. Eu sou o pastor Frank Lima, sou aqui do Ceará, nasci na mata, aqui na roça, mas eu sempre gostei de estudar. E aí estamos aqui fazendo esse trabalho para quem gosta. Quem não gosta, procure outro canal, entendeu? Que eu não quero perder tempo com você. Igual um rapaz ficou aí conversando comigo e roubando meu tempo e depois eu não tenho tempo para esse teu jornal. Claro, né? Eu falei para ele, eu estou perdendo tempo com idiota. Acha que eu tenho tempo de ficar... Eu respondo tudo que as pessoas têm falado. Vai ter um momento que eu não vou responder, né? Mas enfim. Mas é isso aí. Para você que gosta, um grande abraço. Para você que não gosta, como diz o cearense, vai para baixo da égua, sai de perto de mim, deixa de perturbar. E eu agradeço a todos que têm feito parte conosco. Deixa um like aí para ajudar o nosso trabalho. E como eu disse no início, eu deixo o meu zap para trocarmos uma ideia, eu deixo o meu Pix, você que quiser cooperar conosco. Não sei se um dia alguém vai cooperar, mas é preciso que você saiba, você que é crítico. Quantas vezes você botou um prato de comida na minha mesa? Quantas vezes você mandou ajuda para mim? Se não tem ajuda para mandar para mim, então não me critique, não me perturbe, porque você não me conhece. Se quiser falar alguma coisa de finanças ou achar errado, como alguém achou errado, deixar o Pix, me faça perguntas, me faça perguntas. E, por favor, não façam perguntas idiotas, porque eu sou um eterno aluno. Eu quero aprender mais. Eu li a Bíblia várias vezes, mas não é só para ler, é para examinar. Eu tenho examinado, eu quero aprender mais. Por favor, me ensine um pouco mais. Mas se não pode me ensinar, se simplesmente só quer falar besteira, a boca fala do que o coração está cheio. E eu quero que seja coração que esteja transbordando de sabedoria. Mas se você tem a sua energia negativa, se você está com problema, se você é corno, está levando chifre, se você está com hemorroida, se está com problema, pega a tua energia, descarrega no meio da tua família lá. Fica longe de mim. O que eu quero é ficar em paz e fazer um trabalho só para quem gosta. Amém? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço em todos.